Portanto, prosseguimos o nosso programa contando-vos uma história de umas férias que acabaram por correr mal ao Eduardo. É verdade, eu já estou aqui na companhia das irmãs da Mafalda e da Mariana Cunha, para as quais peço uma salva de palmas. Bem-vindas. Primeira questão, como é que está o Eduardo, o jovem Eduardo? Está a recuperar, neste momento está no Centro de Reabilitação do Norte, onde está agora totalmente focado na sua reabilitação. Deu entrada há pouco mais de 3 semanas e, portanto, estamos agora em força, totalmente focados na recuperação do Eduardo. Ele esteve 2 meses e meio no Hospital de Santo António. Foi um processo muito longo, até porque este acidente provocou uma lesão muito grave na cervical. O Eduardo fraturou uma das vértebras. Num salto para a piscina? Exatamente. Portanto, nós estávamos de férias em Marrocos, num fim de semana prolongado em família, e foi no próprio dia em que chegámos. O Eduardo foi num escorrega, numa das piscinas que tinha lá, e acabou por ter essa lesão muito grave. Foi um infortúnio muito grande, uma tragédia muito grande, mas eu costumo dizer que foi um milagre também pô-lo cá em tão pouco tempo. E, portanto, se conseguimos isso, também vamos conseguir todo o resto. Eu costumo dizer isso aos meus pais. Foram momentos de muito desespero, de muito pânico, até porque estávamos em Marrocos, lá está. Um país e um continente não muito desenvolvidos, com poucos recursos. E, portanto, tudo isso foi muito difícil de gerir, mas com amigos, e queremos agradecer muito o apoio de todos eles, porque sem eles não teríamos conseguido. Portanto, foi assim, de início, uma jornada muito complicada, mas depois o Eduardo chegou ao Porto e foi operado logo de urgência. Teve 2 meses nos cuidados intensivos, porque esta lesão afetou muito também a capacidade respiratória e clínica do Eduardo. Portanto, ele teve também a aprender a voltar a respirar e tudo mais. Um processo longo, mas que acabou por correr bem. Neste momento o Eduardo está bem, clinicamente, e está agora totalmente focado na sua recuperação, no CRE, no Centro de Reabilitação do Norte, em Valadares, e agora é mesmo focado nessa parte. E ele será provavelmente e é mesmo, o principal protagonista desta história, Sem dúvida. mas há atores secundários que são vocês e que estão diretamente ligados a ele. Vocês também alteraram as vossas rotinas, alteraram a vossa vida. Sim, muito. Qual das duas? A Mariana agora. Sim, nós tivemos que nos adaptar ao dia-a-dia, completamente diferente, sem os pais que estão presentes em casa, sem o irmão em casa. Somos 4 irmãos, temos um mais novo que ainda anda na escola, acabou agora o 1º ano, e tivemos que nos adaptar a todas as logísticas do dia-a-dia, entre ir ao hospital, visitar, estar com o irmão, brincar com o irmão, todas essas logísticas diárias, mas já estamos a conseguir. Sim, e passaram a ter que tomar conta de vocês, não é? Exatamente, é um processo. Mas nós somos 6, também é bom sermos muitos. Claro que o Mateus é pequenino ainda, também é difícil de gerir toda esta logística, mas temos conseguido. Eu acho que temos-nos adaptado cada vez mais a todas as circunstâncias. E apoiamos uns nos outros. É isso, vocês são colo uns dos outros. Exatamente, tem que ser toda a família, porque não fazemos isto sozinhos, portanto estamos uns para os outros, e não só amigos, conhecidos, e é também esta onda de solidariedade e de apoio que se criou. Exatamente, em torno da recuperação do Eduardo, e estamos muito gratos. Nunca ninguém imagina que um salto para uma piscina pode transformar em absoluto a nossa existência, não é? É verdade, eu acho que muitas vezes nós não pensamos. Uma brincadeira ingênua, não é? É inconsciente. Não escorrega, ainda para mais. Foi um escorrega. E, portanto, às vezes, lá está, isto são infortúnios. Porque muitas vezes é a questão de nos estarmos a divertir e nunca pensamos que poderá acontecer uma tragédia. Mas a verdade é que muitas vezes não é só aos outros. E quando nos toca a nós, de facto pensamos, é preciso ter cuidado, é preciso ter atenção. Claro que eu digo sempre que não podemos ter medo de nos divertirmos também. Há que ter aqui um equilíbrio sempre presente, mas ter atenção a estes pormenores, de facto, divertirmos, mas com cautela. Eu acho que isso é sempre muito importante. Mas, desculpem, e é também essa a mensagem que se tem que passar, exatamente. Não é? Exatamente. Estamos a falar. É importante também perceber, não entrando aqui muito também dentro da vossa ferida, mas percebendo como é que foi esse salto. Por cento, não escorrega, à partida nós achamos que é uma coisa nós assim... Nós não sabemos. A questão é Vocês que não nós não estivemos presentes, só Okay. estava o Eduardo. Portanto, isto foi tudo muito rápido, nós só soubemos quando começaram aos gritos, a dizer, o Eduardo ficou totalmente imobilizado no local. Portanto, isto foi tudo muito rápido. O Eduardo também não sabe muito bem como é que aconteceu, o que é que se deu.
Nós, de facto, só soubemos quando chegámos ao local e o Eduardo já estava totalmente envasado no chão. Já estava fora da piscina. Portanto, alguém o retirou. Sim. Portanto, não conseguimos dar aqui detalhes de como foi. Certo. Mas, de facto, pronto, não escorrega, é sempre diferente também. Sendo mas ele um nos atleta, mergulhos. ainda para mais, não Sim, é? sendo atleta, só que isto, de facto, quando temos já contacto com esta realidade, vemos que muitos destes acidentes acontecem no mar, nas piscinas, acidentes de malta, pronto, variadas circunstâncias, mas a verdade é que às vezes a piscina e o mar também são muito propícios, infelizmente, Sem dúvida. a este tipo de acidentes. E há que ter também atenção, às vezes um bocadinho a esses E a verdade é pormenores. que nós nunca imaginamos que nos vai acontecer. O vosso irmão estava a estudar? Estudava nesta altura? Sim, ele está concluiu o 11º ano, Certo. num curso de interpretação na Academia Contemporânea de Espetáculos, ACE de Bolhão. Pronto, ele gosta muito das artes performativas, sempre foi muito ligado a essa área, algo que também, pronto, nos sensibiliza ainda mais. O Eduardo sempre gostou muito de dança, de teatro e pronto, a ACE também está muito connosco nesta causa e agradecemos imenso. E pronto, e acreditamos mesmo que o Eduardo vai recuperar, seja qual for o desfecho, mas estamos muito positivos neste caminho. E, portanto, pronto, acho que estamos esperançosos que no futuro o Eduardo vai voltar também a essa área com tudo o que tem e pronto. Olha, ouvir-te é muito inspirador, não fala. Obrigada. Mas que força. É um apoio, não é? Que força. Oh, Mariana, vocês também estão aqui para nos motivar a todos a ter mais cuidado, mas também a ajudar o Eduardo de alguma forma, não é? Vocês Sim, têm sim. uma campanha. Nós ontem lançámos a campanha Uma Conta Solidária com o objetivo de angariarmos fundos para futuros tratamentos. Também estamos a reconstruir a nossa casa porque não tínhamos condições para o trazer. Temos uma casa com escadas e não dá. Claro. Certo. Para futuros tratamentos, para que tenhamos condições para o trazer a casa, pronto, para ele já se sentir em casa e depois futuramente vermos tratamentos lá fora. Coisas inovadoras que estão a desenvolver-se. Sim, Continuar a lutar, não é? Sim, no fundo é Uhum. tudo, Desfechos lá está, mais acima de tudo agora no início, condições em casa para que o Eduardo consiga voltar, para que consiga viver bem em casa, porque de facto é preciso mudar muito em nossa casa, a logística, sim. as condições. A arquitetura da A própria casa. arquitetura, exatamente, o que também leva tempo e muitas despesas. Certo. E depois, acima de tudo, queremos dar as melhores condições ao Eduardo, no presente e no futuro, e isso passa muito por terapias, por tratamentos que são muito dispendiosos, que, pronto, felizmente ou infelizmente as pessoas não têm noção do quão caro e quão dispendioso é tudo isto, Claro. todo este processo, e depois não só recursos técnicos humanos que o Eduardo, infelizmente, necessita para viver hoje em dia. Sim. Portanto, é muita coisa que num bolo, pronto, é Há assim, muita confiança na recuperação, mas já sabemos que a recuperação não é de um dia para o outro e é preciso Exatamente. adaptar É um a processo vossa longo. realidade àquilo sim. que o vosso irmão está agora a viver. O Eduardo está no Centro de Reabilitação do Norte, não pode estar aqui no nosso estúdio, mas deixou-nos uma mensagem. Vamos ver. Olá a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado pelo apoio que me têm dado. Queria só deixar uma mensagem a todos os jovens, e não só, neste tempo que balneário para terem cuidado e prestarem atenção, mas nunca terem medo de se divertir. E obrigado pelo apoio. Através da conta solidária que criamos, apelamos a todos a vossa ajuda e estaremos eternamente gratos. Obrigado. Obrigado. Um abraço ao Eduardo e também Um aos abraço. pais. Muito obrigado. Tem muita força. As redes sociais têm todas as indicações sobre esta campanha, mas esta campanha também só faz sentido se começarmos a sensibilizar todos aqueles, e todos aqueles estão incluídos, não só os jovens, os de meia idade e os mais velhos, porque somos muitos aqueles que se atrevem a mergulhar, independentemente das capacidades físicas que possamos ter ou das capacidades também que os locais para onde mergulhamos dispõem para que nós possamos jogarmos para algum Há lado. confiança. Temos connosco o Dr. Pedro Santos Silva, que pedia que entrasse no nosso programa, é neurocirurgião, nunca está nesta conversa. Bem-vindo. Olá, bom dia, como está? Olha à distância. Bem-vindo, junto a nós. É vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral e sei também que, evidentemente, esta é uma causa que vocês há muito acompanham e que há muito alertam para a necessidade de alterarmos comportamentos. O resto fica consigo, porque são vocês que estão a liderar esse processo. Exatamente, a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral tem esta campanha já há algum tempo.
que é a campanha dos mergulhos e salientar que realmente há saltos que podem mudar a nossa vida. Sim. E é este o mote. Exatamente. Para as pessoas perceberem também, a coluna vertebral é uma estrutura óssea que tem duas funções. Tem uma função mecânica de suporte do corpo, sim, mas também de proteção de estruturas neurológicas, não é? A mais importante delas é a medula, que é um tubo nervoso que vem do cérebro e atravessa a coluna vertebral. E se houver algum impacto, alguma fratura ou alguma lesão das estruturas ligamentares que instabilizem a coluna, a própria coluna pode se tornar um agressor para a medula e para outras estruturas neurológicas, levando a problemas e a perda de capacidade de informação entre o cérebro e o resto do corpo. Estamos a falar de perda de sensibilidade, perda da função motora, perda do controle dos esfíncteres, não é? E, portanto, e o mais dramático aqui nesta questão dos mergulhos é que muitas vezes afeta pessoas muito jovens, não é? Sim. E acaba por limitá-las de forma significativa. Há sempre um caminho potencial para reabilitação, claro, mas também há sempre uma parte de irreversibilidade, às vezes, destas lesões, não é? E, portanto, podemos ter situações que são dramáticas por pequenos momentos de diversão ou porque não foram tomados determinados cuidados, não é? Que poderiam evitar essas situações. Há muita gente que estará a pensar, bom, mas como é que eu faço então? Entro devagarinho para dentro da água? Não salto? Deixo de dar saltos? Pronto, eu queria salientar aqui as nossas recomendações em 3 aspectos. É capaz de ser melhor. Portanto, o primeiro aspecto aqui é a questão da inspeção, não é? Nós conhecermos o local para onde vamos. Isso quer dizer que, por exemplo, no mar, não é? Nós devemos entrar no mar primeiro a caminhar e tentar perceber se temos se temos alguma rocha, algum banco de areia. Perceber também que esta situação é dinâmica, não é? Portanto, às vezes o que parece seguro com a maré cheia, depois com a maré vazia, muda completamente. Não é? E depois, por exemplo, nas piscinas, ter também a noção da profundidade da piscina que nós vamos saltar, não é? Não mergulhar logo sem conhecer o local. E aqui uma regra que podemos utilizar é que deve ser, portanto, a profundidade segura deve ser o dobro da altura da pessoa. Essa medida, não é? Sim, é uma medida de bom senso que podemos utilizar. Depois, para além desta questão da inspeção, temos também a questão da vigilância. Portanto, é importante não estar sozinho, não estar em sítios pouco iluminados, ver se existe alguém a vigiar, não é? Porque às vezes, com o próprio impacto, a pessoa fica logo sem forma de se defender, e se não tiver ninguém ao lado, isto até pode ser potencialmente fatal. Mas mesmo que esteja alguém ao lado, é preciso saber ajudar. Não é? Exatamente. Pode provocar uma lesão ainda maior. Há aqui duas questões, não é? Primeiro, procurar logo ajuda, não é? Ligar ao 112, porque muitas vezes isto é preciso mesmo cuidados diferenciados, não é? E é importante não movimentar a pessoa, deixá-la imobilizada. Porque às vezes temos lesões que não acontecem na altura do impacto, mas depois, não é? Porque se a coluna depois fica instável, pode haver um dano. Mas tirar a pessoa da piscina. Sim, tem que haver aqui alguma questão de consciência. Claro. O primeiro aspecto é salvar-lhe a vida, claro, não é? Claro. Mas depois disso é importante deixá-la imóvel até haver a estabilização adequada. Doutor, qualquer mergulho é potencialmente provocador de um impacto que possa causar um dano, porque de repente estou a pensar na famosa bomba que as pessoas fazem nas piscinas e na praia, ou mais nas piscinas porque têm espaço para tal. Isso também pode provocar algum dano? Pronto, isso era o terceiro aspecto que eu queria salientar, que é a questão da atitude, não é? A atitude e o comportamento. Qual é a forma correta de dar um mergulho? É com os braços estendidos e protegendo a cabeça, não é? Essa é a forma correta de como devemos fazer. Certo. Portanto, mergulhos de costas, mergulhos acompanhados, várias pessoas numa prancha, não é? Portanto, isso ter álcool e drogas à mistura, não é? Portanto, isso é tudo meio caminho, não é? Aumenta muito a probabilidade depois de termos problemas, não é? Claro.
Sim. Até porque muitas vezes pode ser mesmo o impacto na água e não necessariamente o obstáculo Sim. que pode aqui trazer problemas. É importante o que disseste. Basta o impacto na água para poder provocar uma lesão? Se for com altura, Pronto, um isso salto em depois é altura... uma questão de física, não é? Claro, Tem que ter a ver exatamente. com a altura e com a velocidade. Mas isto é importante, isto que a Joana está a dizer é importante. Mas a maioria dos acidentes que temos não é propriamente o impacto na água, mas sim. é depois à profundidade, com Encontramos um ou a obstáculo. própria não é? prancha também, não é? Sim, ou bater na própria prancha, não é? Isto também pode suceder. Portanto, o que é aconselhável mesmo é entrarmos devagar, seja numa piscina ou seja numa praia. Sim. E fazer... Conhecer o local, não é? E ter cuidado. Como dizia o Eduardo, as pessoas devem se divertir, não é? Mas temos que também perceber que às vezes o risco, o benefício não compensa o risco. Sem dúvida, claro. Uma pessoa nunca pensa. De qualquer das formas, a medicina está sempre a evoluir e o que hoje nós achamos que é impossível, amanhã já é possível. Dentro desta temática, doutor, que novos procedimentos e que novas tecnologias estão a ser desenvolvidas para casos como estes do Eduardo? Os dois aspectos essenciais nestes casos é, primeiro, a intervenção atempada consiste na estabilização e na descompressão da medula, não é? A estabilização da coluna e descompressão da medula. E depois a verdade é que muitas vezes os processos não são nada fáceis, não é? E portanto existe depois um caminho muito prolongado que, através da reabilitação, da reabilitação física, e estamos sempre a jogar com aquilo que é o potencial de recuperação e aquilo que são os danos permanentes, não é? Existe muita investigação à volta da eventual reversibilidade destas lesões, mas neste momento os dois principais aspectos são os que eu falei: a estabilização e descompressão e depois reabilitação. Sim, fisioterapia, que é aquilo que com certeza o Eduardo estará a fazer. O Eduardo, nos membros superiores, ele consegue movê-los. Certo. Sim. Portanto, o Eduardo está com o diagnóstico de tetraplegia, Certo. mas tem... Portanto, está a afetar os 4 membros, Exatamente. braços e pernas. Sim. Exato, mas tem mobilidade nos membros superiores. Já evoluiu, já se nota alguma evolução, Certo. até porque quando nós falamos com os braços, o Eduardo também já fala. Certo. Embora ainda não tenha motricidade nas mãos, que é um processo mais longo, mais Sim. complicado. Chamada Tudo ele fina, não é? Exatamente, a motricidade fina. Portanto, nos membros superiores, isto também já tem alguma estabilidade de tronco e de pescoço, mas é um processo muito longo, isto Claro. é uma jornada muito grande. Em termos de membros inferiores, não, ainda não. Mas lá está, é um processo longo, nunca se sabe o que é que irá acontecer. Os médicos também não nos dão prognósticos porque, infelizmente, ninguém nos pode dar. Claro. Portanto, é ir com o tempo, acreditar, sempre positivos e estar esperançosos acima de tudo, porque Claro. temos que plantar essa sementinha de esperança para depois ela ir crescendo acima de tudo. Doutora, e é também outro dos aspectos que não pode ser negligenciado, é a vontade. Exatamente. Qualquer doente, processo de reabilitação depende muito da vontade do doente. E por isso é que, às vezes, também temos bons resultados e surpresas agradáveis nas pessoas mais jovens. Não é? Sim, e que não podemos considerar propriamente milagres. É mesmo a força da Exatamente. natureza humana, não é? Exatamente. E o Eduardo está visto que a tem. não é? Sim, há dias e dias, como Claro, tudo. como toda a gente, claro. Ainda por cima, o Eduardo tem 17 anos, é um adolescente. Feitos há pouco tempo. Há pouco tempo, numa fase que por si só é complicada para todos nós, mas são muitas variáveis ao mesmo tempo. Mas sim, o Eduardo, também com o apoio dos amigos, da família e de toda esta onda de solidariedade que se tem criado, e agradecemos imenso, estamos muito gratos. Isso ajuda muito o Eduardo no dia-a-dia, dá-lhe força para continuar. E sim, o Eduardo é jovem, lá está. Eu acho que isso também, essa juventude que está em nós, também nos ajuda a querer continuar e a crescer. Portanto, é agarrar-nos a isso, acima de tudo. E há dias bons, há dias maus. Muitos dias maus, mas também dias bons. Portanto, é um caminho. É uma adaptação, com certeza. É verdade. Mafalda, Mariana, muito obrigado por aqui terem vindo. Obrigada, Muito obrigado Um abraço também especial ao por aqui Eduardo ter e à vossa família toda. ajudado a Obrigada, esclarecer doutor. este caso, mas ajudado a evitar muitos outros, que eu acho que é também para isso que serve esta nossa intervenção. Sem dúvida, uma Eu vou like. dar um conselho.